E o tema de hoje é sobre a nossa queridíssima bomba de sódio e potássio, muito importante para as células e é um exemplo de transporte ativo. Para vocês entenderem melhor a ilustração, aqui a membrana plasmática, a proteína da membrana plasmática, a proteína carregadora, onde ela leva os solutos para dentro e para fora da célula. O Na é o sódio e o K é o potássio. Naturalmente, o sódio entraria na célula e o potássio sairia, isso por difusão. Difusão é um dos processos do transporte passivo, onde os solutos tendem a se manter em equilíbrio de concentração. Por exemplo, o sódio entraria na célula, pois aqui, no meio externo, ele está mais concentrado, então ele entraria onde ele está menos concentrado, e assim ficaria em equilíbrio de concentração. Mas, para a célula realizar o seu metabolismo, ela precisa manter as diferenças de concentração entre os dois íons, sódio e potássio. Para isso, o sódio precisa se manter em baixa concentração dentro da célula e o potássio em alta concentração. E como que funciona a bomba de sódio e potássio? O funcionamento só é possível devido a duas condições. A primeira é a presença de proteínas transmembranas ao longo de toda a membrana plasmática. Essas proteínas contêm sítios específicos para a ligação dos íons sódio e potássio. E a segunda é o gasto de ATP, a energia, já que a célula precisa manter a diferença de concentração entre os íons. E o seu funcionamento ocorre da seguinte forma. As proteínas transmembranas retiram o sódio que está dentro da célula, pegam o potássio e levam para dentro da mesma. Em cada proteína, há 3 sítios específicos para o sódio e 2 sítios específicos para o potássio. Então, 3 sódios se ligam aos seus sítios específicos na proteína e o ATP também liga-se à proteína. O ATP é a energia que a proteína precisa para realizar esse processo. E quando o ATP liga-se à proteína, ele perde um radical fosfato, transformando-se em ADP. E isso provoca alteração da conformação da proteína, que libera os íons de sódio no meio extracelular. Diante disso, os 2 íons de potássio se ligam em seus sítios específicos na proteína, o fosfato é liberado e a proteína retoma sua conformação original, liberando os íons de potássio no interior da célula. Para entenderem melhor, eu trouxe outro exemplo da bomba de sódio e potássio. Aqui ela está em sua conformação original e os 3 sódios estão entrando nos seus sítios específicos. E logo, o ATP, a energia que a proteína precisa para realizar esse processo. O ATP perdeu um radical fosfato e se transformou em ADP, provocando a alteração da conformação da proteína e liberando os íons de sódio no meio extracelular, fora da célula. E depois, potássio entra na proteína. O fosfato, então, é liberado e a proteína retoma sua conformação original. E, em seguida, o potássio é liberado para o interior da célula.